Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, a data FIFA acabando, as competições, especialmente futebol brasileiro, voltando já essa semana. E quem voltou também a gravar vídeo sou eu, quase uma semana sem vídeo no canal. Teve dois motivos bons para isso. O primeiro, eu tive problema de saúde, quase intoxicação alimentar, então eu estava sem condição alguma de gravar. E também teve uma viagem, eu tive uma viagemzinha pra praia depois que melhorei no final de semana, já comprado faz tempo, eu viajei mesmo sem estar 100%. E maravilhoso, nossa, é muito bom. E deu uma chinelada básica com o canal, acabou ficando uns dias sem vídeo, já tinha planejado algumas coisas, acabou nem conseguindo fazer. Mas agora estou de volta, já estou bem, já cheguei da viagem, agora a gente pode voltar a falar aqui no canal sobre futebol brasileiro, mais especificamente sobre a luta contra o rebaixamento. O Brasileirão indo para sua reta final, nesta quarta-feira vai começar a 30ª rodada, ou seja, faltando mais 8 jogos, aí, menos de 10 jogos para acabar a competição, alguns times com jogos a menos ainda a fazer, etc. Mas é isso, bora dar uma passada sobre essa luta contra o rebaixamento que promete ser emocionante até a última rodada. Então eu já peço você dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal aqui embaixo se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá, hoje a briga contra o rebaixamento, eu diria que vai do Grêmio, que é o 11º, até o Cuiabá, que é o 19º. São equipes separadas por 9 pontos. Você tem Grêmio, Criciúma, Bragantino, Juventude, Atlético Paranaense, Fluminense, Vitória, Corinthians e Cuiabá. 9 equipes nessa luta. O último, que parece que realmente já foi o Atlético Goianiense, é o lanterninha com 21 pontos. Está a 9 pontos atrás do Fluminense e, segundo seu próprio presidente, o Adson Batista, o time já está rebaixado. Já começou o planejamento para a Série B, então vamos descartar ele. Do ano passado, você tem em 11º lugar o Grêmio com 35, atrás dele o Criciúma também com 35, com 34 pontos você tem Red Bull Bragantino e Juventude, em 15º com 31 tem o Atlético Paranaense, em 16º o último time fora da zona, o Fluminense com 30, abrindo a zona de rebaixamento você tem Vitória e Corinthians com 29, e em 19º o último time dessa luta é o Cuiabá com 26, está a 4 pontos fora da zona de rebaixamento. Ainda sonha, ainda tem condições ainda de escapar desse descenso. E é uma briga que alguns times vêm se alternando, você tem times que placam uma sequência ali, depois alguns times que estão mais embaixo, então é uma luta de muito equilíbrio. Eu acho que eu não vejo 45 pontos com pontuação mínima, acho que o 16º esse ano vai ter uma pontuação um pouco mais baixa de 45, então geralmente a gente sempre fala sobre 45, essa pontuação mágica, eu acho que quem escapar vai conseguir escapar com menos do que isso, até por essa constante troca de pontos mesmo, os confrontos diretos, etc. O ritmo que vem sendo feito até agora, eu acho que 43, 42 talvez seja suficiente para escapar. Mas é uma luta que promete muita emoção até o final, até pela quantidade de times envolvidos, é quase metade do campeonato lutando contra o rebaixamento. E dentro disso, iniciando pelo Grêmio. O Grêmio, para mim, é quem eu vejo menos tendo chances de rebaixamento. Acho que já teve outros momentos onde o Grêmio correu mais riscos. Ainda está nessa briga, porque são 6 pontos de diferença para o Vitória e para o Corinthians. Mas hoje um Grêmio que parece que, por mais que defensivamente seja um time que não seja confiável, e de fato não é, a qualidade do ataque parece estar compensando isso. A volta para jogar na Arena Grêmio também é importante para o time. E ter esse fator casa é algo decisivo. E o Grêmio, que pode não ser genial, vem fazendo seus pontos, vem fazendo suas vitórias e de pouco em pouco está se distanciando cada vez mais da zona de rebaixamento. Hoje eu acho que precisa de uma reviravolta negativa considerável para o Grêmio voltar de vez e até mesmo cair para a Série B. Pensando que 45 pontos é a pontuação mágica, o Grêmio está a 10 pontos disso e tem totais condições de fazer essa pontuação. Mas é aquilo, o que impede de gravar 100% que não, o Grêmio está fora completamente de risco, é o fato de ser um time defensivamente muito instável, uma defesa que não passa confiança. E isso, sabe, de ser um time que muitas vezes não joga tão bem, até consegue resultado mesmo sem grandes atuações. Então isso que me impede de cravar 100% que o Grêmio está fora. Mas assim, seria uma surpresa grande, precisaria de uma queda considerável assim, de pontuação, até pelo time fazendo nos últimos tempos, para a equipe ser rebaixada. Já quem está atrás dele é o Criciúma. Criciúma tem 29 jogos, não tem jogo atrasado mais, tem 35 pontos. Vem fazendo um campeonato acima do que eu esperava. Eu não esperava que o Criciúma tivesse essa pontuação nessa altura do campeonato. Mas o Criciúma é um dos times que tem a tabela mais difícil dessa turma de baixo. E por isso que ele acaba sendo um alvo importante de quem está mais atrás. Um time que é alvo de secação. Justamente por isso. Por ter uma tabela muito difícil. Por ser um time de menor investimento, de menor
em qualidade. Ao mesmo tempo, a equipe do Tenkate é um time muito organizado e que sabe contra-atacar, sabe levar perigo nos contra-ataques. Mesmo sendo um time de menor investimento, com menor qualidade, vem sendo um time muito competitivo e conseguindo pontos a partir disso. Não apostaria, eu acho que o Criciúma tem condições totais de escapar do rebaixamento, mas vai precisar fazer muito pontuação em casa, né? Vai precisar fazer do Heriberto Wilson um caldeirão, não poder perder pontos em casa, ainda mais em confrontos diretos, porque a tabela do Criciúma realmente não é nada fácil, é uma das mais difíceis dessa turma que está aí de baixo. Por isso também é o que mantém o Criciúma na briga contra o rebaixamento, é muito isso, ter muitos confrontos difíceis pela frente, onde não é favorito, e isso pode pesar contra. Mas ao mesmo tempo, se o time mantiver esse nível de organização e de competitividade que vem tendo e fazendo o dever de casa, pode muito bem, tem tudo para escapar do rebaixamento. Hoje não é um favorito ao rebaixamento, hoje tem times numa situação pior. Quem está atrás deles em 13º é o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é um caso estranho, é um time que já teve um momento muito pior de atuação, de resultados. Ali combinou mais ou menos na mesma época, queda da Sul-Americana, etc. Emendou uma sequência negativas. Era um time que estava numa posição mais acima, estava até mais tranquilo nessa luta, mas de tanto resultado ruim, de tantos jogos sem vencer, começou a cair e está hoje na briga, 5 pontos acima de Vitória e Corinthians. Tem também 29 jogos, ou seja, não tem jogo a menos, que é um fator importante nessa luta contra o rebaixamento. Mas é um time que, especialmente depois da série do Elinho, sente muita falta dele. É uma equipe que não é nada confiável, especialmente do ponto de vista defensivo. Desde o goleiro Cleiton nunca foi confiável. É uma equipe que jogando em casa ainda é um pouco mais forte, mas o desempenho fora de casa é péssimo, né, até aqui, e isso é um fator importante. Consegue produzir ofensivamente, é um time que eu esperava até mais nessa competição, mas a falta de reforços também pesa contra. Tem qualidade no meio para frente, apesar da série do Elinho, é um time que ainda consegue ser perigoso, mas essa inconsistência defensiva, essa dificuldade de ser seguro na defesa, é o que mantém o Red Bull Bragantino nessa briga contra o rebaixamento, que faz dele um alvo, faz dele correr sérios riscos, porque é um time que não passa confiança, não passa confiança alguma. Ainda assim, tem condições, depende só de si mesmo, para escapar. Mas para isso, acho que o Kashima precisa estancar um pouco essa sangria, né? Tentar fazer esse time ser um pouco mais seguro, ser um pouco mais confiável dentro dos jogos, ser menos inconstante. E assim, se escapando do rebaixamento, a diretoria da Red Bull precisa rever o projeto e precisa fazer contratações. Não dá para temporada após temporada só ir perdendo jogador e não trazer reforços de fato. Nem tudo é só culpa do técnico e dos jogadores. Precisa de uma melhor oferta de qualidade, senão vira gangorra, né? Senão vai começar a brigar contra o rebaixamento ano sim, ano também. Quem está atrás deles é o Juventude, que assim como o Criciúma, o time está fazendo um campeonato acima do que era esperado antes do início, e que também, assim como o Criciúma, tem uma tabela muito difícil, tanto que é um alvo, é um time que Vitória, Corinthians, Fluminense estão secando bastante os outros, justamente por isso, por ter uma tabela muito difícil, por ter vários jogos onde não é favorito, e o desempenho do Juventude fora de casa também é péssimo, uma equipe que jogando longe do Jacone tem um dos piores aproveitamentos da Série A, e até por isso o Juventude, para escapar do rebaixamento, tem que levar cada jogo dentro do Jacone como se fosse uma grande final de Copa do Mundo. Tem que ser esse o espírito, onde só a vitória vai interessar. O Juventude, dessa turma que está brigando contra o rebaixamento, é o melhor mandante, e a campanha dentro do Jacone é o que mantém o time vivo, e se escapar vai ser muito bem por causa disso. Então, cada jogo que falta tem que ser tratado isso, tem que ser tratado como uma final onde só a vitória interessa. Se começar a não ganhar os jogos em casa, isso vai fazer que o Juventude tenha que jogar fora de casa pressionado. E é um time que jogando fora de casa está, como eu disse, muito mal. É uma das piores campanhas, que só o Corinthians tem uma pior campanha que ele fora de casa. E precisa muito dessa força da sua torcida, o torcedor entender das limitações do time. É uma equipe fazendo um campeonato acima. Se era com o Roger Machado, o Juventude conseguiu manter esse time com uma pegada competitiva e que é muito forte jogando em casa e que vai precisar manter esse aproveitamento no Jacone para escapar do rebaixamento. Se não conseguir fazer os pontos em casa, aí sim vai começar a se complicar bastante nessa luta contra o rebaixamento. Atrás deles, 3 pontos atrás, aí começa uma turma um pouco mais nervosa. O Atlético Paranaense é o 15º com 31 pontos. Porém, o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos em relação ao Vitória e Corinthians, o que em tese dá um pouco mais de tranquilidade. O time que tem uma gordurinha que pode ser queimada, ele tem onde tirar pontos a mais. Mas tem uma final com o Atlético e Corinthians, jogo de quinta-feira, praticamente uma final, um jogo que tem um peso enorme, porque o ano do Atlético é muito turbulento, não só dentro de campo, mas fora. Ano de centenário, se esperava bem mais do Atlético nessa temporada e vem sendo uma decepção.
É um time que vem em queda de desempenho no Brasileirão. É um time que, assim como o Red Bull Bragantino, já esteve numa situação bem mais tranquila de tabela, mas parou de ganhar. Parou de ganhar, começou a empilhar jogos sem vencer atrás de jogos sem vencer, e isso vem custando muito caro. A cada rodada que passa, o Atlético vem se aproximando da zona de rebaixamento. E é um combo péssimo, um combo complicado. Um time que não consegue vencer, uma defesa que não consegue trazer confiança, um ataque onde os atacantes pararam de fazer gol, muita pressão fora de campo, um time parece em alguns momentos perdido, nas escolhas de técnico, etc. Muitas apostas erradas, apostas arriscadas. Foi assim trazendo o Martivarini, agora é com o Lúcio Gonzalez, um técnico também trouxe muito pelo que ele fez em campo como jogador do Atlético, que realmente pelo que venceu nesse início de carreira dele como treinador. Teve o Bel do Cuca, na verdade o Cuca foi cuzão do time e desde então a equipe só caiu. O trabalho do Varini, apesar de ter avançado nas Copas, no Campeonato Brasileiro foi muito ruim. E o Lúcio Gonzalez agora tem essa bomba. Problemas internos, o Nicão chegou a ser afastado. E é um clube que está cumprindo uma receitinha perigosa, ainda mais no briga contra o rebaixamento. Um time que não consegue ganhar, que não consegue ser seguro, que tem problemas fora de campo, muita pressão da torcida. E o Atlético sempre foi um time muito forte jogando em casa, só que não esse ano. O Atlético é o terceiro pior mandante do campeonato. Só Cuiabá e Atlético Mineiro fizeram menos pontos, e são os dois últimos colocados. Isso é muito preocupante, porque a Arena da Baixada, agora a Liga Arena, sempre foi um 12º jogador, e esse ano não está sendo isso. O que está salvando um pouco a situação do Atlético é justamente o desempenho fora de casa. A equipe tem um bom desempenho, um dos melhores mandantes, 10 dos 10 melhores mandantes da competição, e é isso que está mantendo a equipe longe da zona de rebaixamento. Para escapar, vamos ver se o Lúcio Gonçalves consegue estancar essa sangria, consegue trazer um pouco de paz, consegue organizar melhor esse time dentro de campo, e acima de tudo, o Atlético vai precisar melhorar o desempenho dentro de casa para escapar do rebaixamento. Não vai dar para ficar dependendo só do que faz fora de casa. O time precisa voltar a vencer diante do seu torcedor, precisa voltar a ser forte jogando em casa, para assim afastar qualquer perigo de rebaixamento. Em 16º temos o Fluminense. A questão do Fluminense é aquilo, o começo do campeonato foi muito ruim. O time, desde a chegada do Mano, melhorou bastante. Teve um crescimento, etc. Mas a sensação é que passou um pouquinho do auge, né? Esse trabalho do Mano já teve momentos melhores, já teve momentos mais tranquilos. A eliminação da Libertadores também acabou sendo um baque. Parece que o time sentiu um pouco isso. Mas ainda assim, é um time que tem qualidade, né? Pô, Arias, Thiago Silva na defesa, tem de onde tirar. Tá na situação muito pelo início ruim, mais do que exatamente pelo trabalho em si do Mano Menezes. Mas em outros vídeos eu disse que esperava o Fluminense que estivesse mais tranquilo nessa fase. O Fluminense não conseguiu ainda conseguir abrir, conseguir ficar realmente tranquilo contra o rebaixamento. E tem algumas lesões, alguns jogadores abaixo, etc. Me parece que ainda vai continuar nessa briga mais algumas rodadas. Eu não acho que o Fluminense cai. Eu acho que o Fluminense tem qualidade e mesmo com os problemas recentes que a equipe vem tendo sobre o trabalho do Mano, tendo uma queda, ainda acho que o Fluminense vai escapar, mas me parece um time que vai brigar, que vai se manter nessa zona de perigo próximo ali ao final. Eu acho que se o Fluminense escapar vai ser assim, faltando uma rodada assim mais ou menos. Não é um palpite para rebaixamento, eu acho que tem outros times que correm mais risco que o Fluminense, mas é aquilo, não basta ficar só na teoria, né? O time tem que começar a ganhar jogos, e tem um jogo importante contra o Flamengo cheio de desfalques. Esse por ser um clássico, e um clássico tem um poder a mais, tanto para o bem quanto para o mal. E esse é um tipo de jogo muito importante para o Fluminense. Você pega um rival com desfalques, cheio de desfalques, então esse é um jogo que, sim, se você quer escapar do rebaixamento, você tem que ganhar, você tem que arrumar algum jeito de conquistar os 3 pontos. Se perder para um Flamengo no começo do trabalho do Luiz, cheio de desfalques, isso aí pode cair como uma bomba internamente, pensando na luta contra o rebaixamento. E chegamos ao Z4, onde temos o Vitória, hoje com 29 pontos. E a questão do Vitória, sim, vai ter que ganhar jogos difíceis, né? A equipe mostrou recentemente contra adversário como a Atlético Goianiense, fora de casa, contra a Juventude em casa, consegue vencer. O problema do Vitória é justamente fazer o resultado contra equipes mais fortes, contra equipes mais qualidade que ele. E vai precisar também melhorar o desempenho jogando em casa no Barradão. E assim, vencer esses jogos só de obrigação não vai ser o suficiente. O Vitória vai precisar conseguir mais pontos improváveis para escapar do rebaixamento. É um time que vai precisar ser mais competitivo, conseguir uma defesa que consiga sofrer menos também seria muito bom, mas acho que falta o Vitória isso. O trabalho do Carpini tem alguns momentos ali bons, não tem uma regularidade, maior desempenho, falta isso também. O Vitória não dá para ficar só contando com a incompetência dos adversários, é um time que vai precisar se esfazer mais
para escapar de rebaixamentos, especialmente os jogos mais difíceis. Vencer esses jogos mais acessíveis não vai ser o suficiente vitória, apesar de alguns pontos improváveis, especialmente jogar em casa, se quiser escapar do rebaixamento. E chegamos no Corinthians. O Corinthians é o 18º, com 29 pontos. Muito disso é pelo desempenho patético fora de casa. O Corinthians é o pior visitante do Campeonato Brasileiro, foram apenas 6 pontos até aqui. É uma campanha horrível fora de casa. Nas Copas também, ok, mas a situação do brasileiro ainda é bastante preocupante. Dessa turma que briga lá embaixo, o Corinthians talvez esteja o que tem a tabela mais tranquila, mais acessível. Isso é algo importante, isso é algo bom. Ao mesmo tempo, é um Corinthians que, dentro de casa, também não vem fazendo uma grande campanha. É um time que empatando muito jogando em casa, que fora de casa só venceu um jogo. E esse desempenho fora de casa precisa ser melhorado para o Corinthians escapar com tranquilidade de rebaixamento, sem sofrer tanto. Vai precisar fazer mais pontos fora de casa, não dá para ficar só perdendo jogando fora. Não basta só a Neoquímica Arena, só o desempenho em casa para escapar do rebaixamento, vai precisar também fazer pontos fora. E assim, precisa ser um time um pouco menos nervoso. O Corinthians, dessa turma que está jogando, brigando contra o rebaixamento, se não for o time que vem jogando melhor recentemente, é um dos times que vem jogando melhor. É um ataque que vem produzindo bastante, mas não consegue traduzir isso em vitória no Brasileirão. Eu já perdi a conta de quantidade de jogos que eu saí com a sensação de que, tipo, não merecia, tinha que ganhar, merecia vencer, criou para vencer e não conseguiu vencer. É um Corinthians que tem muita dificuldade em traduzir a sua dominância recente, especialmente desde a chegada do Ramon Dias, em vitórias. Isso faz com que o time continue na zona de rebaixamento, continue sendo muito ameaçado de rebaixamento. Apesar de estar jogando melhor, apesar dos reforços no meio da temporada terem sido bons, apesar de ser um time que hoje joga melhor que os demais e que tem uma tabela mais fácil, não adianta nada disso se o Corinthians não traduz isso em 3 pontos, em vitórias. Ainda mais se não pontua fora de casa. É um Corinthians que precisa, para escapar do rebaixamento, precisa traduzir mais em vitórias esse bom futebol em relação comparado aos outros times que estão ali embaixo e que precisa melhorar a pontuação fora de casa para não sofrer tanto assim, para não ser rebaixado. E assim, o sistema defensivo tem que ajudar também, né? O Corinthians melhorou bastante a produção ofensiva, mas a defesa, Deus nos acuda, não passa confiança alguma. E sem melhorar isso, também vai ser difícil. E por último, o Cuiabá. O Cuiabá, assim, das equipes ali, quem tá para mim, que tem maior chance de rebaixamento, é minha aposta que vai cair. Mas ainda tem condições. O Cuiabá tá 4 pontos só do Fluminense. Tem uma pontuação matemática para escapar do rebaixamento, mas é um time que vai precisar, né, de um pequeno milagre, mas de um crescimento de desempenho, etc., muito grande. Vai precisar jogar o que não jogou, não só no Brasileirão até aqui, mas no ano inteiro. O ano do Cuiabá não foi muito ruim, muito por um planejamento, especialmente escolha de técnicos, bastante questionável. Ainda está na briga, ainda tem chance sim, de escapar, mas é um time que precisa de uma grande arrancada, precisa de uma grande reviravolta. Vamos ver se essa vitória contra o São Paulo pode ter virado uma chave. Tem um jogo fora de casa contra o Atlético Goianiense, que é o Lanterna, que o presidente já jogou a toalha praticamente. E assim, se o Cuiabá quiser realmente lutar, escapar do rebaixamento, esse é o jogo que é obrigatório vencer. Se não vencer, infelizmente, vai ser difícil. Se não conseguir vencer o Atlético Goianiense fora de casa, dificilmente vai conseguir fazer os outros resultados. Então, esse é um jogo muito decisivo para o Cuiabá. Se perder ou empatar, aí talvez já seja o caso de dar as mãos e começar a planejar a Série B do ano que vem. Agora, se vencer, aí volta de vez para a briga contra o rebaixamento, vai se aproximar mais de quem está ali na frente, e isso talvez dê um sopro de confiança para o time nessa reta final. Mas é isso, pessoal, o vídeo ficou longo, mas falando um pouco mais sobre cada um dos times nessa luta contra o rebaixamento, que promete ser muito emocionante. Deixa aí nos comentários a sua análise, se você concorda ou discorda de alguma coisa, e também seus palpites para quem vai cair, né, no Brasileirão 2024. Não esqueça também de dar like aqui no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado por você que viu até o final, tchau, tchau e até a próxima!